Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao Mundo é um Moinho, nosso programa semanal de debate sobre relações internacionais, sobre política internacional, economia política internacional, nossa reflexão crítica sobre geopolítica e geoeconomia. Hoje, um programa muito especial com André, Ana Maria, seja bem-vinda, boa noite. Maria Bernardes, seja bem-vinda, boa noite. Hoje nós vamos ter, Júnior, dois convidados aqui que já estiveram conosco, Célia Lacerda, que já estiveram conosco, Dona Silvia e Regina, no ano passado, que foi um dos grandes encontros aqui, Andréia, do Mundo ao Moinho, que é o professor João César Castro, que é um grande analista, né, digamos, dos movimentos que têm acontecido aí, quase que do mundo espiritual, mas, sobretudo, né, nos encanta os seus estudos sobre Shakespeare, sobre Machado de Assis, de grande cultura, e ele tem estudado os movimentos da extrema-direita já há algum tempo, da extrema-direita no Brasil, e as suas conexões também com a extrema-direita internacional, porque uma coisa não está dissociada da outra. Né? E o João César, nas últimas semanas, ele trouxe brincar um pouco com as palavras aqui, né? Ele trouxe uma espécie de revelação. Né? O último livro da Bíblia se chama Revelação, Apocalipse. Né? Ele trouxe uma espécie de revelação desses estudos que entra, do meu ponto de vista aqui, do nosso moinho, num outro diapasão. Abre portas, né, das análises sobre extrema-direita, muito interessante, como ele entra na Bíblia, quer dizer, no livro sagrado, para poder fazer as análises a partir disso, e aí ele vai usando os signos, né, no sentido de figuras simbólicas que foram adotadas pela extrema-direita e como elas se conectam. Nosso outro convidado é o professor Guilherme Casarões, que estuda, né, também os movimentos da direita nacional e transnacional com muita facilidade. Ele é das relações internacionais, navega nesse campo há algum tempo. E tem se dedicado há muito tempo também, vocês sabem, a estudar sobre extrema-direita. Né? Aqui no Brasil, ele está lecionando nos Estados Unidos esse semestre, está em Brown, e ele vai falar conosco gentilmente a partir de lá, fuso horário, e ouvir o Casarões é sempre um aprendizado. Daqui a pouquinho os dois na tela. Bom, o que nós decidimos fazer hoje aqui? Fazer uma breve apresentação. Né? Nós vamos pegar aqui, né, o que o professor Zé César Castro tem definido como teologia da dominação. Como, ao longo do tempo, a chamada teologia da prosperidade ela foi substituída nos últimos 15 anos, mais ou menos, pela teologia do domínio, a teologia da dominação. Daqui a pouco ele vai explicar o que é isso para a gente. E aí é muito interessante, eu vou dar algumas pistas aqui para a gente aprofundar no debate. Me lembro quando uma vez eu estava fazendo um mochilão na Europa, estava na Itália, né, e encontrei o Casarões lá. Né? Foi uma grata alegria, a gente se encontrou e nós fomos no Vaticano, né? O Casarões vai se lembrar disso. A igreja, a Capela Sistina, né, que é a capela mais célebre do mundo, pintada por Michelangelo, depois de ter sido pintada por outros grandes artistas, Botticelli, ela foi destruída várias vezes, né, e ali ela chega, digamos, no auge da perfeição com Michelangelo. Ela tem aquele céu, que todo mundo já viu, alguma coisa parecida, que é a criação, os 6 dias da criação, e depois o descanso. E ali tem o dedo de Deus com o encontro do homem com Deus. Não é isso? O encontro do homem com Deus. Que está Deus e o homem ali, né? Adão. E eles estão com o dedinho assim. Todo mundo já viu isso. Né? Em algum livro, enfim, alguma imagem. Na frente, esse é o teto da Sistina. Michelangelo pintou o teto assim de cabeça para baixo. Na frente é o Apocalipse. Então é o começo e o fim. Apocalipse, assim, você fica inebriado naquilo. Estarrecido, né? É muito forte quando você está lá dentro. E aí, as paredes laterais, a esquerda e a direita, é muito interessante porque a esquerda, ali, a esquerda minha, né? Digamos, o Velho Testamento. É a lei.
E a direita é o Novo Testamento. É a graça. Então, o que o Michelangelo faz ali? À esquerda tem Moisés. Moisés como uma figura máxima da lei. Por quê? Porque Moisés, ele produziu a lei. Ele foi usado, segundo a Bíblia, para produzir a lei. Ele é o que ouviu os 10 mandamentos. Antes de Moisés não havia mandamentos. Então, digamos, era uma coisa permissiva. Né? Era, enfim, é como diz o Hobbes. Né? É só depois que o Leviatã se estabelece, que a lei é imposta, que aí se pode falar em certo e errado, justo e injusto, moral e amoral. Então, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, as 10 leis, a lei é criada. E todo o Velho Testamento gira em torno disso, em torno da lei, que é uma lei que ela está no Pentateuco, é uma lei que é olho por olho e dente por dente, severa, severa. Então, todo mundo sabe os mandamentos aí também, né? Não matarás, não cobiçarás, não roubarás, todo mundo sabe. A questão também é a punição para a lei. Não é isso? Então, ele faz Moisés como o homem da lei, né? Que vai trazer os 10 mandamentos. E depois Jesus é o quê? É a renovação, é o novo. É o novo. É o Novo Testamento. E Jesus resume os 10 mandamentos em apenas 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Acabou. Jesus é a graça, é a misericórdia. Ele é aquele que estende a mão. E é isso, exatamente, o contrário do ethos e da prática da extrema-direita. Seja bolsonarista, seja trumpista, seja pelas suas filiais aí, Orbán, na Ucrânia, Milei na Argentina. Porque Jesus pega duas coisas: amai a Deus e amai o próximo. O que a extrema-direita não consegue fazer é exatamente isso. A extrema-direita é o ódio, é o discurso de ódio, é o discurso de ódio que monetiza e vende, que monetiza e vende, que monetiza e vende, e gera mais ódio. Isso é a extrema-direita. A extrema-direita não suporta a ideia do próximo. Simples. Pode ter certeza, você sabe disso, que todo bolsonarista que você conhece, toda pessoa que é, por exemplo, contra o programas sociais, Bolsa Família, ele é bolsonarista. É impossível ele ter uma visão de ajuda ao próximo e não votar na extrema-direita. É o contrário de Jesus fazer. Jesus, os apóstolos disseram, despede a multidão que eles vão ficar com fome. Jesus, não, vamos dar de comer. Multiplica os pães e os peixes. Jesus nunca curou por um milagre dele. Né? Eu estou fazendo tudo aqui na esfera da Bíblia, né, para debater lá. Ele nunca curou. Então, o evangelho que foi trazido, digamos, nos anos 70 e 80, ele era um evangelho que pregava Jesus, que pregava a salvação. A referência era João 3,16. E Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a base do evangelho que era pregado. Amou e deu. Deus amou, então deu. Deu seu Filho. Deus amou. E a partir dos anos 80, 90, isso dá lugar à teoria da prosperidade. E a partir agora, desse momento que nós estamos vivendo aí, do segundo decênio dos 2000, a teologia da prosperidade ela é engolida pela teologia do domínio e da dominação. André, boa noite, por favor, seja bem-vindo e apresente boa noite, aí a nossa... Pedro, boa noite, comunidade. Apresentação digna do nosso saudoso professor Brolés, hein, Pedro? Michelangelo aí. Isso aí, agora ele sorriu, onde quer que esteja. Alguém aprendeu alguma coisa com as aulas dele. Saudar o pessoal todo aqui, né? Mandar a Maria Bernardes, que já deu os seus 13. Lembrar o pessoal de compartilhar essa live, dar o seu like, mandem superchats. Hoje temos convidados fantásticos, não vou perder muito tempo aqui, porque eu também quero ouvi-los.
professor Guilherme Casarões e o professor João César Castro, né, que o Guilherme Casarões falando lá da Brown University, lá nos Estados Unidos, o João César aqui, professor da UERJ, para nos ensinar tudo que do novo evangelho. Posso colocá-los na tela aqui, Pedro? Por favor. Bem-vindos, professor João César, bem-vindo, Guilherme Casarões. Uma honra tê-los aqui novamente. Boa noite, João. Boa noite, casa. Um prazer estar com vocês aqui. Casarões, eu vou começar contigo, já para a gente pegar o debate andando aqui. Casarões, uma dúvida que sempre aparece, né, que as pessoas sempre perguntam é: qual é a relação entre as igrejas neopentecostais, entre a extrema-direita e Israel? Ou seja, por que a bandeira de Israel, que é representada por Davi, que eu suspeito que o João vai falar daqui a pouco, a imagem de Davi, portanto, a bandeira, né, que é a estrela de Davi, que aqui nessas manifestações, nesses atos aqui, foi desenhada em algumas bandeiras de Israel como um pentagrama, com 5 pontas. O pessoal desfilava aí domingo na Paulista, com a bandeira do pentagrama, ao invés de ser com a bandeira de Davi, né, que é a estrela de 6 pontas. Por que Israel se associa com a extrema-direita, de alguma maneira com as igrejas neopentecostais? Então, uma pergunta que veio de um ouvinte até aqui, de uma espectadora, né? Ela falou: não consigo entender isso. Por favor, me explica, professor. Tá aí. Boa noite, casa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Pedro. Boa noite, André. Boa noite, João César. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito, muito feliz, muito honrado, porque o professor João César é uma das minhas inspirações da minha própria pesquisa, né? O livro dele sobre bolsonarismo é uma referência para todo mundo. A fala dele recente sobre a Bíblia e sobre a teologia do domínio inspirou muita gente, circulou o WhatsApp, etc. Recebi de muita gente, João, o teu corte a respeito desse tema recente, e foi no ICL Notícias, se não me engano. Então, tem muita discussão que a gente possa fazer sobre isso, e é um prazer poder dividir esse espaço contigo. Pedro, amigo de longa data também, obrigado pelo convite. E eu sei que ele poderia começar com uma questão mais fácil, mas ele resolveu já ir para o enfrentamento, né? O que Israel tem a ver com isso tudo? Eu acho que tem algumas questões que a gente pode pontuar. A primeira delas é a seguinte: existe uma relação histórica de muitos evangélicos, sobretudo pentecostais e neopentecostais, com Israel. Não necessariamente com o Estado moderno de Israel, mas com uma ideia que o professor Michel German, da UFRJ, chama de Israel imaginária, que é uma projeção bíblica de Israel que se conecta profundamente com elementos, principalmente do Antigo Testamento, elementos que o professor João César vai esmiuçar para vocês, e que tem a ver também, e talvez sobretudo, com o fim dos tempos. Existe uma leitura bíblica que a gente chama de dispensacionalista, que é uma leitura a respeito de como o mundo vai acabar, como todos nós seremos redimidos nesse processo de fim de Apocalipse, né, do fim dos tempos, que passa pela unidade do povo de Israel. Se você for ao Evangelho de Mateus, você vai encontrar uma referência a respeito disso, que Jesus Cristo só voltará para salvar as nossas almas no momento em que todas as pessoas da Terra Santa estiverem convertidas no nome dele, né? Então, existe uma conexão que animou por muitas e muitas décadas, eu diria até mesmo séculos, muitos protestantes que viam na construção paulatina do Estado de Israel, primeiro com a diáspora judaica no final do século XIX, depois com a fundação do Estado de Israel em 48, depois com as vitórias e com a expansão, a conquista de Jerusalém em 67, todos esses momentos históricos foram muito celebrados entre diversas comunidades protestantes como mais um sinal das trombetas do Apocalipse tocando, da proximidade do fim do mundo e da salvação eterna. Então, existe esse movimento que ele pode ser, isso é importante que se diga também,
ele pode ser insuflado ou minimizado de acordo com o momento. Talvez não seja um tema de pregação recorrente nas igrejas, em muitas delas, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, mas quando a questão política começa a aparecer, quando Israel entra nas manchetes, quando Israel está em evidência, quando Israel dá mais um passo em direção ao estabelecimento dessa nação, desse território completo e tal, que poderia viabilizar o fim dos tempos, isso acaba voltando e sendo utilizado como um ponto fundamental dentro das relações na igreja. Então, Israel, ele representa isso acima de tudo, essa projeção, essa ideia de que o mundo só vai acabar e Jesus só voltará se Israel estiver bem posicionado para ouvir a palavra do Senhor, né? Então, esse é o primeiro ponto fundamental. Agora, existem coisas que vão aparecendo mais recentemente, sobretudo de ordem política. A mais importante delas é a seguinte: temos hoje em Israel um governo de extrema-direita capitaneado por um tal Benjamin Netanyahu, que o presidente Lula, inclusive, chegou a chamá-lo de cidadão outro dia. Benjamin Netanyahu é aquilo que mais se aproxima de um troll na política. É um sujeito que ele usa artifícios jocosos, ele provoca, ele vai para as redes sociais, encher a paciência de outros líderes internacionais, além de estar fazendo um massacre inominável contra os palestinos na faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu está entrando no seu 15º ano à frente do governo de Israel. Ele teve uma breve passagem no final dos anos 90, ele volta em 2009, ele teve um ano fora do poder entre 2021 e 2022, mas ele está praticamente a todo esse tempo liderando o governo de Israel. O que Netanyahu tem a ver com isso? Além de ele próprio, não começa assim a sua carreira política, mas além de ele ter se tornado uma figura de extrema-direita com o passar do tempo de maneira absolutamente oportunista, o Netanyahu, na sua intuição política, ou numa certa genialidade, se a gente quiser colocar assim, ele foi capaz de mobilizar muitos grupos evangélicos, além de comunidades judaicas na diáspora, em favor dos seus próprios interesses políticos. Netanyahu, ele usa isso de maneira sistemática, ou seja, não são os evangélicos só que amam Israel, mas o fato de haver uma conexão de ordem política entre Israel e os evangélicos tem muito a ver com essa atitude do primeiro-ministro israelense, que captura os interesses de evangélicos ao redor do mundo e tenta trazê-lo para poder virar o jogo, né, em benefício de si próprio. E aqui eu tenho 2 exemplos para terminar. Exemplo número 1. Não sei se vocês vão se recordar, mas no auge das discussões do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, teve uma crise com Israel, porque o Netanyahu resolveu indicar um embaixador pelas redes sociais. Isso foi em 2015, uma situação absolutamente bizonha, porque essa indicação não se faz por rede social, a gente sabe disso, é o protocolo da diplomacia. E o pior é que o nome que o Netanyahu havia indicado era de um colono, que mais do que um colono, mais do que alguém que vive em território palestino ocupado na Cisjordânia, era um sujeito que liderava o movimento dos colonos. O nome da figura é Dani Dayan. Netanyahu nomeou, o presidente Dilma não queria aceitá-lo, o Itamaraty também não queria aceitar o nome dessa pessoa, e isso engendrou uma crise política entre Brasil e Israel. Por que eu estou tocando nesse assunto? Foi a primeira vez que a bancada evangélica, então aliada do governo do PT, se posicionou quase que na sua integridade contra o governo Dilma, em função de um suposto desrespeito que Dilma estaria fazendo com Israel ao não aceitar um embaixador local. O mais importante disso, às vésperas do impeachment, Netanyahu convida 2 figuras para serem recebidas como chefes de Estado em Israel, 2015 para 2016. Uma delas, o bispo Edir Macedo. A outra, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A maneira como Netanyahu usou essas figuras para minar a legitimidade e a força política do governo Dilma por dentro, é óbvio que não é uma relação de causa e efeito, mas me parece parte dessa estratégia de troll,
que o Netanyahu muito bem representa. Até o Estadão, o Estado de São Paulo, um jornal de orientação conservadora, chegou a dizer na época que o Netanyahu apostava numa diplomacia da grosseria, o que é verdade. Segundo exemplo, Trump, quando decide transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, que foi interpretado por muitos evangélicos como mais um passo em direção à realização bíblica do fim dos tempos, outros países teriam que fazer a mesma coisa que o Trump tinha feito. O que o Netanyahu faz? Ele começa também a seduzir lideranças evangélicas em vários lugares da América Latina, no Brasil, em alguns lugares da África, para poder cooptá-los e pressionar os governos locais para também transferirem a embaixada dos seus países de Tel Aviv para Jerusalém. Então, a gente percebe que é uma relação de mão dupla. Existe um amor evangélico por Israel, um amor que está na Bíblia, um amor que se explica e se entende por elementos da teologia ou do que a gente chama de sionismo cristão, que é uma doutrina antiga, que sempre esteve lá no entendimento principalmente pentecostal, mas também existe uma estratégia ativa de conquista dos corações desses evangélicos por parte do governo de extrema-direita de Israel, e, obviamente, com os evangélicos, muitas vezes vem o pacote completo de outros membros de extrema-direita, de outras orientações, de outras origens, mas que também se juntam nesse caldo e ajudam a gente a entender o que foi, por exemplo, essa bandeira de Israel voando na cabeça, sobre a cabeça de várias pessoas nas manifestações da Avenida Paulista do último domingo, e desde que o governo Bolsonaro começou a bem da verdade, essas bandeiras sempre apareceram também sinalizando algo muito, muito ruim e muito problemático que a gente está tendo a oportunidade de acompanhar e de discutir. Perfeito, Casarões, muito obrigado. Professor João César Castro, quando começaram a vir os primeiros missionários, pastores, enfim, dos Estados Unidos a chegarem no Brasil, né, nas igrejas renovadas, e, enfim, os chamados teleevangelismos, né, essa coisa toda, lá atrás, com Jim Swagger, Billy Graham, depois Benny Hinn, né, o discurso, o propósito, claramente era entregar Jesus para as pessoas, né, era trazer as boas novas, né? E um pouco depois isso já foi se confundindo com a teologia da prosperidade, e agora você tem identificado aí, nos últimos anos, como se transformou na teologia do domínio. Explica para a gente, numa linha histórica, como é que isso se transformou no que tem sido difundido, né, em grande parte, ou na maioria das igrejas neopentecostais hoje, e quais são as consequências disso? Tá. Bom, deixa eu só reafirmar o agradecimento, dizer da minha admiração pelo trabalho do professor Guilherme Casarões, com quem eu sempre aprendo muito. E, Pedro, eu sou bem modesto nessas ocasiões, porque o professor Guilherme Casarões é um especialista importantíssimo em relações internacionais. Eu sou um modesto professor de literatura. Eu acho que a contribuição que eu tento dar para o debate público nessas áreas é de leitura, e um tipo específico de leitura que eu faço profissionalmente como historiador de formação e como professor de literatura. Então, vamos lá. Teologia do domínio. É preciso voltar ao livro do Gênesis, ao primeiro capítulo, ao versículo 28. Logo após o versículo em que diz assim, eu vou ler. Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse é o versículo 27. Tendo sido criados o homem e a mulher, Adão e Eva, o versículo 28 é a base para a teologia do domínio, que inicialmente é desenvolvida nos Estados Unidos como a teologia da prosperidade, que tanto o Guilherme Casarões como você mencionaram, o televangelismo, e o versículo 28 diz assim, e Deus os abençoou, ao homem e à mulher, criados à sua imagem e semelhança. E lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra.
na tradução que realmente é fundamental para o inglês, que é tão importante quanto o teatro de William Shakespeare, para definir o inglês moderno, que essa é a famosa King James Bible, que o King James, o rei James, que substituiu a rainha Elizabeth I, que era da Escócia, e ele patrocina uma tradução para o inglês. E boa parte do inglês moderno depende tanto do teatro shakespeariano quanto desta Bíblia. E vejamos então a palavra-chave. Então ele diz, né? And God blessed them, o homem e a mulher. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it. A tradução é literal. O mais importante vem agora. And have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And have dominion over. É aqui que nasce a teologia do domínio. Acreditem. Numa leitura absolutamente literal, que realiza uma analogia que tanto justifica um neoliberalismo selvagem do século XXI, quanto a ideia de que, em última instância, have dominion over tudo. Em última instância, o poder temporal deve se submeter ao poder espiritual. Agora, pausa, corte, cena. 25 de fevereiro de 2024. O discurso inicial de Michele Bolsonaro. Ela diz: por muito tempo disseram que religião e política deviam estar separados. Assim foi. Qual foi o resultado? O mal dominou, o mal ocupou. Chegou o tempo da libertação. Ela está anunciando, de maneira, na verdade, pouco hábil. Ela não deveria tê-lo feito, porque agora o jogo está claro. Eu vou, bem rapidamente, fazer uma decifração cronológica desse jogo. E nós vamos ver o que de fato agora está em disputa. Então, a Michele Bolsonaro, com todas as palavras, está dizendo que o poder temporal deve estar submetido ao poder religioso, espiritual. É essa a teologia do domínio. Quem a professa? Damares Alves, Nicolas Ferreira, a Igreja de Lagoinhas, criada por Márcio Valadão, cujo filho, André Valadão, agora é o líder. É um império da fé, que tem ramificações nos Estados Unidos. Aliás, há 3 meses atrás, mais ou menos, o André Valadão, agora líder da Igreja de Lagoinhas, fez uma pregação na qual ele dizia que Deus não pode, o Senhor não deseja, mas para resolver, entre muitas aspas, o problema LGBT, que os fiéis tomassem armas. Vocês se recordam do escândalo que foi essa pregação? É essa a ideia básica da teologia do domínio, desenvolvida nos Estados Unidos. Há um pensador americano, e eu acho que, Guilherme, você faria um favor enorme se você preparasse um texto para a grande imprensa sobre ele. Ele foi um economista, defensor fervoroso da escola austríaca, um pensador católico no sentido do nacionalismo cristão, ou mesmo do sionismo cristão, que são invenções norte-americanas, e é um pensador brilhante, porque é preciso reconhecer também, há pessoas brilhantes na extrema-direita. É o Gary North. O Gary North, que é autor de uma vasta obra, ele desenvolveu uma estratégia, a estratégia do movimento duplo. No primeiro instante, quando os adeptos da teologia do domínio não são numerosos o suficiente, do que de fato se trata é de lançar mão, por exemplo, no Brasil, do artigo 5º da Constituição, que não somente assegura o caráter laico do Estado, como, sobretudo, garante, como parte indissociável da dignidade da pessoa humana, o direito inviolável de manifestar a própria convicção religiosa. Portanto, o capítulo 5 da Constituição, que estabelece o caráter laico do Estado e o respeito por igual de todas as manifestações, permite o pleno desenvolvimento da teologia do domínio no seu interior. Diz o Gary North: agora, quando formos numerosos o suficiente, então chegará a hora da libertação, isto é, de agir para dominar por dentro o Estado e torná-lo cada vez mais próximo
do que o Guilherme Casarones explicou tão bem. Para a teologia do domínio, se houvesse, por um passe de mágica, uma cristianização da humanidade inteira amanhã, daqui a 48 horas acontece o arrebatamento. Cristo pode voltar. Agora, pensemos no Brasil. 1967, Nelson Rockefeller faz uma famosa viagem à América Latina, encomendada pelo Richard Nixon. A ideia era fazer o levantamento da situação política, econômica e cultural da América Latina para impedir novas Cubas. Era essa. Aliás, Casarões, graças a Cuba, você está nos Estados Unidos, porque a disciplina do Latin Americanismo e do Brazilianismo é o resultado direto da Revolução Cubana. Os americanos investiram muito e pesadamente na criação de departamentos de Spanish and Portuguese, de Latin American Studies, com a finalidade de compreender o continente e evitar novas Cubas. Em 1969, o Nelson Rockefeller produz um relatório famoso, indispensável para nós, em que faz uma espécie de levantamento, de cartografia da América Latina. E ele diz, na região, no continente, a Igreja Católica parece sempre disposta a colocar-se do lado dos mais vulneráveis, dos oprimidos, dos pobres, nem que para isso tenha que estar de acordo com ações revolucionárias. Havia o exemplo do padre guerrilheiro, o Camilo Torres, na Colômbia. Havia, sobretudo, a teologia da libertação, quando a Igreja Católica faz uma guinada muito importante na América Latina e faz uma opção preferencial pelos pobres. E então a figura básica da teologia da libertação é Jesus Cristo. Não pode ser outra. 1977, a Igreja Universal do Reino de Deus é criada. Porque se no relatório o Rockefeller dizia isso, nos bastidores, a indicação do Rockefeller é que os Estados Unidos apoiassem de maneira decidida a importação para o Brasil do modelo televangelista. Por isso, James Swigert, Billy Graham viviam no Maracanãzinho, lotando o Maracanãzinho, com milhares de pessoas assistindo, tudo patrocinado. 8 anos depois do Rockefeller Report, surge a Igreja Universal do Reino de Deus, com todas as facilidades para o seu estabelecimento, com todas as facilidades para a obtenção de concessões de rádio e, posteriormente, de televisão. 1988, estou terminando a cronologia. 1988, Constituição Federal. Vocês se recordam? O André não, porque o André é muito jovem. O Guilherme também é muito jovem, Pedro. Somos nós dois aqui que já somos mais senhores. Vocês se recordam de algum líder evangélico que tenha contestado o artigo 5º da Constituição Federal? Não houve nenhum. Sabe por quê? Kerry North. Eles eram minoria. 2008. 2002. Pela primeira vez, uma eleição presidencial sofre um impacto da compreensão de que os evangélicos tornavam-se uma fonte importante de possível intervenção religiosa na política. O primeiro político a realmente compreender o potencial evangélico converteu-se, tornou-se pastor, trabalhou em rádios evangélicas e, em 2002, de maneira inesperada, obteve 10% dos votos no primeiro turno da corrida presidencial. Anthony Garotinho ficou em terceiro lugar com 10% dos votos, atrás de José Serra e da primeira vitória do presidente Lula. 2008. Nesses meus exercícios constantes de autoflagelação, não sei se vocês já leram. Não é isso, Guilherme? Quando para expiar os nossos pecados e garantir o nosso lugar no paraíso, não é? Nós lemos Edir Macedo. 2008. Ninguém poderá criticar o bispo Edir Macedo por excesso de sutileza. O nome do livro é Plano de Poder. O quadro teórico do livro é, de um lado, Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem, portanto, o Estado deve intervir para impedir que a violência generalizada deve ter o monopólio da força. Antigo Testamento. E o argumento do livro, acredite, Pedro e André, é que Deus do Antigo Testamento é um estadista. É, sobretudo, um administrador da coisa pública. Ele é, por assim dizer, um manager de povos. Mas qual é o propósito do livro? Vamos lá na página 10.
Mas o real intuito é despertar o potencial que tem estado adormecido. Mas que potencial? Vamos no último parágrafo? Penúltimo parágrafo, página 123. O Brasil tem uma população de aproximadamente 40 milhões de evangélicos. Terminamos aqui chamando a atenção deles para que não deixem que essa potencialidade seja desperdiçada. No brilhante livro da jornalista Andrea Dipp, Em Nome de Quem, há uma entrevista, que não é uma entrevista, é um ato falho, é uma confissão, que eu recomendo demais a leitura, do Haroldo de Oliveira, em que ele descreve todo o plano da Igreja Universal, do reino de Deus para chegar ao poder, logo depois de quê? Da Constituinte. Quando eles começam a formar uma frente, posteriormente, o que será a Frente Parlamentar Evangélica. 2013, uma assessora muito carismática, muito vocal da Frente Parlamentar Evangélica começa a viajar o Brasil em todas as igrejas, difundindo um autêntico pânico, afirmando que está em curso no governo do PT a criação de um kit gay, com a finalidade de afetar diretamente a sexualidade das crianças, com a ideologia do gênero. Vocês têm ideia de quem é essa assessora da Frente Parlamentar de Evangélica, que causou um estrago enorme, que repercutiu na eleição de 2018, quando nós só escutamos falar do kit gay, quando diante de William Bonner, o Jair Messias Bolsonaro levanta um livro. E o kit gay que não havia passou a existir. E teve uma importância não desprezível na eleição de 2018. Damares Alves, 2013. 2018, pela primeira vez na história republicana, o voto evangélico decide as eleições. Uma pesquisa brilhante de um demógrafo brilhante, José Eustáquio Diniz. Todos podem encontrar essa pesquisa nessa revista notável de uma universidade que é de uma denominação protestante, a Unicinos. Se buscar na revista Humanitas da Unicinos, assim, voto evangélico 2018, vai direto na pesquisa brilhante do José Eustáquio Diniz, o Guilherme Casarões certamente conhece. Entre os evangélicos, em 2018, o Haddad obteve não desprezíveis quase 10 milhões de votos. Não é nada desprezível. Mas Jair Bolsonaro obteve 23 milhões. A diferença da votação final deles. Em 2018, finalmente, o voto evangélico cumpriu a profecia de 10 anos antes do Edir Macedo. De 16 anos antes, na intuição premonitória, correta politicamente, do Antony Garotinho. Eu faço a cronologia com muito cuidado e trago os textos para as pessoas verem. Porque Pedro, Guilherme, André, o que foi anunciado no dia 25 de fevereiro, os historiadores do futuro, eu proponho, dirão: eis o momento em que a teologia do domínio, de fato, assumiu o protagonismo. Porque a manifestação no dia 25, e nós somos maduros, adultos, e somos intelectualmente honestos, foi um grande triunfo do Bolsonaro colocar 185 mil pessoas na Paulista. Não é pouco. Mas, curiosamente, a manifestação não foi bolsonarista. Eu proponho que é a primeira grande manifestação política no Brasil, que é fundamentalmente neopentecostal, na concepção, na estética e muito revelador. Todos os políticos bolsonaristas que tiveram o seu acesso barrado àquele trio elétrico foram bolsonaristas radicais. Ricardo Salles, Mário Frias, Carla Zambelli, Bia Kicis. Havia receio do que eles poderiam falar. Os que subiram, alguns radicais, Gustavo Gayer e Nicolas Ferreira, mas, sobretudo, neopentecostais. Aquele mestre de cerimônias é algo que eu nunca havia visto em manifestação política no Brasil. Não que não haja alguém que é presente. Na campanha das diretas, já lá atrás, era o Osmar Santos. Mas o Osmar Santos animava e chamava as pessoas. Ali era uma estética. Ele parecia um locutor de rodeio e um pastor gospel, a lá Silas Malafaia. Antes de apresentar o Bolsonaro, ele diz:
ele faz algumas alusões ao Antigo Testamento. Ninguém falou em Jesus nessa manifestação. E ele diz, porque Deus não impediu que Golias enfrentasse Davi. Ato contínuo. Vamos agora chamar o mito Jair Bolsonaro. O pecador ungido, Davi, o mito pecador. Bolsonaro. Poderia ser Trump, poderia ser Milei. Quando Nicolas Ferreira precisa fazer uma analogia, ele diz, Moisés não entrou na terra prometida, mas sim Caleb. Ele tem razão. O episódio é um episódio famoso em que, das águas de Meribá, quando na travessia do deserto, os israelitas estão praticamente morrendo de sede mesmo. Se desesperam e dizem para Moisés, mas por que nos trouxeste até aqui se era para matar-nos de sede? Moisés se desespera e clama ao Senhor. E o Senhor diz, ordene a rocha que jorre água. O Moisés olha para a rocha, ele não ordena, ele pega o cajado e bate com raiva. É um momento de tropeço da fé de Moisés, por isso ele não entra na terra prometida. 2 jovens são enviados pela tribo de Israel para ver se a terra prometida era o que se dizia. Josué e Caleb. Caleb diz que é uma maravilha, de fato é isto mesmo, é a terra prometida. Os israelitas já não aguentavam mais rodar o deserto, quase apedrejam Caleb. Por isso, o Senhor pune a todos os jovens e apenas Caleb e Josué ingressam na terra prometida. Guilherme, olha o que Nicolas Ferreira está dizendo. O Moisés é Bolsonaro. Assim como Moisés conduziu o povo pelo deserto, Bolsonaro conduziu a extrema-direita pelo deserto dessa terrível hegemonia cultural da esquerda. Nós, terríveis paulo-freireanos, comunistas empedernidos. Mas ele é muito pecador. Bolsonaro não entra na terra prometida. Quem entra? O jovem Caleb. Só me engano, Caleb também se chama Nicolas Ferreira. Então é muito, muito impressionante, porque a manifestação de 25 de fevereiro, se eu não vejo mal, é a primeira grande manifestação política que é predominantemente neopentecostal. E o que a Michele Bolsonaro disse no princípio é algo que nós precisamos colocar as barbas de molho. O que ela disse é muito grave.